Senhor Jesus, estamos aqui diretamente dos estúdios da Assembleia de Deus de Brusque, aqui para gravar o nosso primeiríssimo episódio da ADBrucast. Então, se liga aí que vem conteúdo muito bacana para hoje, não é, André? É isso aí, pessoal. Muito prazer estar aqui com vocês. Temos certeza que esse projeto vai alcançar a tua vida, a tua casa, a tua família, e vai trazer edificação para vocês em nome de Jesus. Amém. Eu sou Elias Alencar e hoje nós vamos entrevistar o nosso pastor André. E o assunto que nós vamos falar hoje é muito interessante, eu tenho certeza que você vai se amarrar bastante, então fica ligado. E nós vamos falar hoje sobre os desafios de um jovem pastor. São muitos. Então, só pra citar alguns desafios ainda, quer falar alguns assim que você já enfrentou? Crise pastoral, você pode passar também uma crise de ansiedade. Sério? Sim, com certeza. Porque você está lidando com vários pensamentos ali, um turbilhão de pensamentos. Tem até um meme na internet que você vê o pastor pensando, tem que visitar irmão fulano de tal tá com um casamento com problema. Sim. Tem aquele jovem que precisa de um aconselhamento, eu tenho que ir para reunião, enfim, com esse turbilhão de pensamentos, né? Você acaba às vezes tendo problema com insônia, tem pastor que tem problema até mesmo de distúrbio alimentar, enfim, Sim. tem várias questões que nós vamos conversar bastante aí, né? Mas antes de você entrar nos assuntos específicos, pede pra galera seguir a gente aí nas redes sociais, quais são as redes sociais aqui do ADBrucast, né? Estamos lá no canal do YouTube, né? Exatamente. O nosso canal da ADBrusque vai ser transmitido lá então, o ADBrucast. Temos também a nossa rede social aqui do @ADBrucast, você pode estar seguindo também. Do ADBrucast você vai ter conteúdos específicos. Isso, semanalmente. Semanalmente. Todas as segundas-feiras, pessoal, a partir das 20 horas, vamos estar sempre trazendo um convidado especial para estar transmitindo um assunto edificante. Nossa ideia central é promover o reino de Deus. Então fica ligado que hoje o assunto vai ser muito bacana, nós vamos trocar bastante ideias aqui com o nosso pastor, falando desse assunto específico, né, os desafios do jovem pastor. Então, roda a vinheta e logo logo nós vamos aí para os assuntos que nós vamos falar nesse podcast. Muito bem, voltamos aqui então para nossa breve conversa que nós vamos ter aqui com o nosso pastor, o pastor André, né? Desde já quero agradecer a tua presença, estar aqui com a gente, para dar esse pontapé inicial no primeiro episódio. E eu quero iniciar perguntando com qual idade você iniciou então essa jornada pastoral? Eu comecei com 26 anos, eu recebi um convite do pastor Giovanni Miguel para estar sendo integrado na obra de Deus, passei a cuidar do meu setor, do céu, né? Tanto é que esse ciclo agora vai se findar na próxima semana. Né? É verdade, né? Vai congregar aqui. Trabalhar com o pastor auxiliar aqui na sede, né? Cuidando do podcast também com os adolescentes. Hoje você é integrado, né? Você está totalmente integrado, servindo o reino de Deus de forma integral, assim, com a sua vida, a sua família, né? Então, o senhor é casado, né? Claro. Isso, casado com a Bruna, né? Agora vamos ser nosso filho que vai nascer em Davi, né? Davi Luiz, é isso aí. E assim, foi um desafio, é um desafio ainda, né? Continua sendo diário. Uma oportunidade muito boa que eu aceitei. Então eu comecei a pastorear com 26 anos, como eu falei, e a minha vida mudou a partir daí, né? A tua primeira igreja foi ali no centro já mesmo, né? A primeira igreja foi ali no setor, né? Já cuidava de um setor especificamente, né? Só que aconteceu um fato interessante. Na época eu estava cuidando dos adolescentes na Águas Claras, liderando, né? Trabalhei também ali com o segundo dirigente. Isso também era uma forma de pastoreio. Na Águas Claras? Isso, eu fui tu já era segundo dirigente do pastor Geraldo Silva. Legal. Trabalhei ali 1 ano e 8 meses. Mas nessa época tu era coordenador dos adolescentes também, né? Era segundo coordenador. Pra quem não sabe, né? O nosso pastor aqui, o pastor André, ele é um jovem pastor, tem 26 anos, né? Isso. Ele é coordenador dos nossos adolescentes aqui. Hoje é 28. Tu começou com 26 então? Isso. Hoje tem 28 anos, continua coordenando os adolescentes aqui da cidade de Brusque. Isso. E é também pastor há 2 anos já, então. Isso. Então, assim, aconteceu um episódio interessante porque uma época eu desanimei com os adolescentes quando eu estava liderando na Águas Claras. Porque eu fui líder também de adolescentes na Águas Claras por 6 anos. E nessa época, Deus falou comigo assim, dizendo: como é que eu vou colocar um rebanho na tua mão, sendo que você tem desprezado o pequeno rebanho que eu te dei? Uau. Então, na verdade, o pastoreio, ele começou quando eu comecei a ser líder de adolescentes. Então ali eu já estava pastoreando aqueles adolescentes. Agora, de forma integral, como eu falei, foi com 26 anos. E assim, isso foi bem interessante, marcou muito a minha vida, porque assim, geralmente a gente anseia
para o ministério pastoral, e a Bíblia diz que boa coisa é aquele que deseja o episcopado. Então, assim, é algo muito bom, né, algo muito honroso, só que nós esquecemos que para a gente chegar nesse lugar, nós vamos precisar valorizar as pequenas ovelhas que o Senhor nos dá. Cara, eu lembro, juro pra ti, eu lembro que eu sempre congreguei lá no Betel, né, desde quando cheguei aqui em Brusque e tal. Eu lembro que tu ia lá, uniformizado de... Tio Dedé. Tio Dedé, cara. E ali você já estava sendo moldado, podemos assim dizer, né? Sim. Deus já, digamos, moldando o seu coração. Na verdade, eu comecei com o trabalho no Ministério Infantil. Eu era o tio das crianças, né? Então eu dava aula para as crianças, eu comecei a pregação a partir... Porque assim, a pregação para crianças, ela é mais detalhada, ilustrativa. Tem gente que costuma dizer que se você consegue pregar para criança e fazer chamar a atenção dela, olha, você prega para qualquer público-alvo. Sim, né? Sim. Aí, assim, tudo isso foi me moldando, né, modelando para o ministério, né? Mas eu tenho certeza que se tem um jovem pastor que está nos assistindo, com certeza o ministério pastoral dele já começou antes mesmo dele pastorear. Ou seja, até sem ele saber, né? Eu digo no sentido assim, pastoreando um pequeno grupo. Isso também é pastoreio. Por exemplo, hoje você coordena os jovens de Brusque. Então você pastoreia. Então quando você tem essa visão pastoral, você não passa a, digamos assim, a terceirizar a responsabilidade que é sua. Quando você pastoreia ali o teu ministério de jovens, você se preocupa, você visita. Você não apenas está ali no encontro com eles, você está pastoreando, vendo como eles estão, sabendo como está o coração deles. Então, isso é uma forma de pastoreio. Sim, sem dúvida, né? E quais os primeiros desafios que você observou quando você chegou ali, foi a congregação do Cedro, né? Isso. Quais os primeiros desafios que você enxergou em si na congregação e começou então a desenvolver esse trabalho pastoral, assim? Você consegue enxergar isso e expor aqui e falar um pouco pra gente a respeito? Claro, com certeza. A princípio, quando você assume uma igreja, você tem várias ideias, quer implantar, quer fazer, você enxerga várias coisas. E nessa época eu estava assim, muito pilhado, queria fazer, digamos assim, vários projetos de uma vez só. Então o pastor Everaldo da Silva, ele me deu alguns conselhos muito bons, né? O pastor Giovanni também, o pastor Leomar, eles sempre estão nos apoiando, aconselhando, ajudando, porque eles sabem que, digamos assim, você precisa ter esse apoio de outros pastores que já têm experiência para te direcionar. Então, alguns conselhos que eu recebi, por exemplo, assim, André, você não vai fazer tudo. Ou seja, faça passo a passo, faça aos poucos. Comece uma coisa, termina, depois inicia outra coisa, porque assim, quando a gente acaba pegando muitas coisas para fazer, a gente acaba deixando algo para trás. Então, assim, em uma congregação, o pastor ele não consegue fazer tudo que tem de manutenção, ele não consegue, ele faz uma parte e tal. Por exemplo, eu passei 1 ano e 7 meses lá. Eu queria, a gente sempre sai da congregação com desejo de ter feito algo a mais. Né? Então, assim, aquilo que veio à minha mão, como diz a palavra de Deus, eu fiz conforme as minhas forças. Mas foi muito bom receber esse conselho. Por exemplo, outro conselho muito bom que eu recebi para cuidar da minha família. Então, o primeiro desafio, eu creio que também assim, é você se situar no local onde você está. Porque eu passei 11 anos na Águas Claras, eu estava enraizado ali. Então, no começo, a maior dificuldade que eu encontrei foi aceitar a mudança. Porque assim, quando você muda demorou para dar esse choque assim? Com certeza. Assim, logo na posse, no culto, tá tão emocionado ali, assumindo o setor, que bênção e tal. Mas assim, quando eu com 26 anos, a mudança vai embora, quando, digamos assim, aí se pega na casa pastoral você mesmo, conhecia, as pessoas que você convivia não estão mais ali. Sim. Você tem que desenvolver novas amizades, você tem que conhecer pessoas totalmente diferentes, pessoas, entendeu? Então eu creio que o maior desafio já de início é você, digamos assim, aceitar tudo isso, porque o mercado que tu vai ser um mercado diferente, a farmácia que tu vai, enfim, tudo é diferente, tudo muda. E como é essa questão de você integrado, né? Você hoje está literalmente integrado 100%. Como lidar com a questão de desligar desse estar integrado e estar cuidando da sua família, porque deve ser um desafio também, isso eu imagino, né? Com certeza. O pastor Giovanni me deu um conselho, ele disse assim, André, é o seguinte, no pastoreio, o pastor ele é multitarefas. Então, como tu coordena os adolescentes, como tu tem a tua casa, né, como tem um setor na mão, tem uma subcongregação ainda, né,
também dentro do setor para cuidar, você tem que virar a chave. O que é esse virar a chave? Por exemplo, estou pastoreando aqui, estou resolvendo algumas questões, um evento que vai acontecer e tal, vira a chave na coordenação, como é que tá? Então, assim, nós precisamos ter uma agenda semanal, saber organizar muito bem o tempo. O apóstolo Paulo vai dizer que nós precisamos remir o tempo, porque os dias são maus, ou seja, administrar bem o tempo que Deus te dá. Então, um dia, eu colocava as prioridades, toda terça-feira a gente tem uma reunião pastoral, então eu focava nisso. Beleza, vinha aqui, na sede e tal, participava da reunião, tinha as anotações, enfim, as tarefas. E assim, é muita correria. Na segunda-feira, eu também, é o dia da nossa folga, mas geralmente tinha uma reunião, ou era segunda ou era quarta reunião de adolescentes. Então eu virava a chave, não que eu esqueci o setor, mas dava aquela virada de chave, não, agora eu sou coordenador. Então, digamos assim, uma agenda semanal, enfim, a obra de Deus ela não para. E assim, no Ministério Pastoral a gente está 24 horas ali. Aconteceu, por exemplo, de um membro falecer, tu de madrugada tem que largar a tua esposa, sair para atender o familiar, entendeu? Por exemplo, uma pessoa está enferma no hospital, você tem que ir urgente visitar, orar. Às vezes de madrugada aconteceu de a gente acordar para ir na casa da pessoa socorrer, enfim. E diante de tudo isso ainda, eu faço a pergunta tentando relacionar a ideia do cuidar do pastor também cuidar da sua família, isso, também no sentido assim, com a minha esposa, graças a Deus a gente sempre conseguiu sair, um pouco também do ambiente, porque assim, no caso, quando você mora em uma casa pastoral, constantemente você recebe pessoas. Sim. Não que isso seja ruim, é bom você estar perto dos irmãos, você está ali na verdade para isso, cuidar do templo. Só que às vezes eu saía dali desse ambiente também, ia com a minha esposa, isso é muito importante, você separar um momento para levar sua esposa para comer um lanche, às vezes ir no cinema, ir na praia, dar uma volta, nem que seja ali, a grana tá pouca. Vai no cachorrão na esquina ali, entendeu? O importante, às vezes, é você, digamos assim, separar um momento para a família também. Então, eu tinha esse momento. Legal. Era algo semanal. Claro, isso é importante, no final do mês ali, quando a gente, digamos assim, não tinha tanta grana, a gente fazia algo mesmo em Brusque, entendeu? Fazia algo por aqui mesmo, sair ali, fazer alguma atividade. E assim, a gente precisa valorizar a nossa família. Justamente nosso primeiro ministério. Sim, sem dúvida, essa pergunta é importante para quem almeja esse ministério, principalmente jovens, para também não deixar de lado esse ministério tão importante que eu acredito que é o principal, a família. Avançando aqui um pouco naquilo que a gente tem aqui para perguntar e explorar aqui nessa conversa, é como você descobriu, porque como a gente já falou aqui, você iniciou então essa jornada pastoral com 26 anos. Sim. E como você descobriu? Tu falou um pouco ali, você já percebia que Deus já estava te moldando, mas quando deu essa virada de chave, você falou, poxa, eu acho que na verdade, assim, eu comecei a ler a Bíblia na minha adolescência. Eu sou neto de pastor, meu avô, ele é pastor, hoje ele já é jubilado, ele trabalhou 14 anos no Ministério Integral também, chegou a ser pastor-presidente no estado do Pará, e ele já orava, pedindo para o Senhor, para que alguém na família continuasse esse ministério. Legal. Então eu já tinha isso no meu coração. Então começou na adolescência, quando eu comecei a ler a Bíblia. Então comecei a me dedicar lendo a Bíblia. Então assim, quando eu cheguei em Brusque, aconteceu algo assim muito interessante, que quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu passei então a me dedicar ainda mais. Eu já lia, mas com mais intensidade mesmo foi na minha juventude. Então eu cheguei em Brusque com 15 anos, com 16 eu recebi o batismo com o Espírito Santo já. E daí pra frente o Senhor começou a trabalhar nesse sentido. Comecei a trabalhar na recepção, na igreja, trabalhei também. Sempre servindo, Isso. Trabalhei cuidando como técnico de som também, trabalhei, enfim, em várias funções ali, como professor da escola bíblica dominical dos adolescentes. Aí Deus foi criando portas, abrindo portas ali, e tudo isso foi contribuindo, E é bem interessante porque assim, eu me espelho também no meu avô, porque uma época ele teve uma doença pulmonar. Sim. Estava com água nos pulmões, ele falou, se eu morrer hoje eu vou morrer feliz, porque o meu neto está seguindo o meu exemplo. Então isso me encorajava cada vez mais. Você queria seguir essa... Sim, sempre. E honrar a memória do seu avô. Eu comecei trabalhando com CLT, mas depois eu abri o meu próprio negócio na pandemia. Então durante um ano deu certo ali. Só que, digamos assim, eu ia pra igreja... Nós estávamos aqui na sede uma vez que deu aquela chuvarada, que tu disse que molhou tudo. Eu não lembro se já estava pastoreando ou se molhou a tua fábrica de móveis, eu não me lembro qual que era a história. É que assim, eu montei uma oficina atrás da casa onde eu morava, então vazou um cano lá, molhou na casa, molhou nos móveis. Não era de chuva então?
de cano? Na verdade foi um cano que estourou lá. Isso. Aí, digamos assim, nessa época, eu ia pra igreja pensando, tem um orçamento e tal, e tem que comprar material, tem isso, tem aquilo. Então, assim, quando eu passei a ter, né, mais tempo pensando nessas coisas do que nas coisas de Deus, o Espírito Santo começou a me cobrar. Por quê? Eu sempre gostei de estudar a Bíblia, então me dedicar nas pregações, né, ali. Eu percebia que isso de alguma forma estava... se tornou secundário. Eu pensei, não, isso começou a se tornar secundário. Eu pensei, não, isso aqui vai acabar comigo. Eu pensei assim, eu vou pegar as minhas máquinas, vou vender e vou começar a me preparar para quando eu receber esse convite... tu já tinha isso no coração? Já. Eu vendi as máquinas. Aí, nessa época, eu já estava como segundo dirigente do pastor Everaldo, na Águas Claras. Então, assim, o pastor Everaldo também me ensinou muito, né? Eu louvo a Deus pela vida dele. Ele sempre, assim, me orientou de como, né, se posicionar, algumas questões pastorais, como resolver alguns problemas. Porque, assim, a igreja da Águas Claras é um setor muito grande. Sim. Então, assim, ele me deixou a par de tudo que acontecia na igreja. A questão financeira, a questão dos problemas. Foi um mentor seu, né? Ele te moldando, né? Te preparando, né? Com certeza. Então, eu estava lado a lado ali com ele, servindo, né? Podemos e aprendendo, assim... É uma faculdade, né? É uma faculdade de pastoreio, vivida, né? Na prática. Tu comentou ali no início ali da nossa conversa de algumas crises e tal. Como o pastor lida com essas crises? Eu sei que você é muito jovem nessa trajetória pastoral, mas eu acredito que você já deva ter enfrentado alguns desafios envolvendo essa crise talvez psicológica. Como lidar com essas crises quando elas vêm? Na verdade, o ideal é você não se isolar. Você sempre procurar ajuda de alguém, abrir o coração, ser pastoreado. Então, por exemplo, o pastor Giovanni sempre nas reuniões, ele sempre deixa bem claro, pessoal, se vocês querem conversar comigo, se vocês estiverem passando por algum problema, é muito perigoso caminhar sozinho, busque ajuda, nós estamos aí à disposição, né, para servir, para ouvir vocês também, para ajudar vocês e tal. Então, isso é muito bom, esse acolhimento dele, né. Então, digamos assim, eu enfrentei uma crise 3 meses após ter assumido a igreja ali. Às vezes, quando eu passava pelo bairro da Águas Claras, eu até evitava passar por lá. Por 3 meses deu a virada de choque, poxa, agora. Meu coração apertava, assim, sabe? Aí eu pensei, não, mas a minha casa é o centro da vontade de Deus. Então, Deus me colocou lá no cedro, eu falando pra mim mesmo, Deus me colocou lá no cedro, porque lá agora é a minha casa. Eu passei 11 anos servindo aqui na Águas Claras, foi a minha casa, mas a minha casa é o centro da vontade de Deus. Então, lá no cedro, então eu passei a me adaptar, mas assim, a crise ela veio em um momento, até a minha personalidade mudou, né? Até o André que está aqui nos bastidores sabe muito bem disso. Um dia ele me encontrou, você tá comentando aqui antes da gente. E disse assim, cara, mas tu não é o mesmo André. E várias pessoas falavam isso pra mim, caramba, o que aconteceu contigo e tal. E porque assim, tu tá passando por um processo, digamos, que muda a tua vida financeira, né? Muda, digamos assim, a tua rotina, muda o teu ambiente, como eu falei no começo, e digamos assim, mentalmente, para te digerir tudo isso, é algo desafiador. Então, assim, nessa época também, eu estava programando para fazer um retiro dos adolescentes. Na época não deu errado, digamos, não deu certo ali, nossa ideia. E assim, a gente tinha muitas dívidas. Então, isso passou a prejudicar a minha qualidade de sono. Então, a gente tinha que pagar o local, tinha a questão dos ônibus, então não deu certo, né? A gente a questão do retiro, no caso. Isso aí foi uma coisa que me afetou, porque, digamos assim, o Dr. Augusto Cury diz assim, que a nossa mente, ela mente. Eu comecei a criar na minha mente assim, meu Deus, cara, eu estou pastoreando há 3 meses, eu fiz um retiro, não deu certo, tá dando isso tudo não é pra errado, mim, pastor né? Giovanni, né? Porque a gente pensa muito, assim, às vezes a gente até deixa o ego, né, às vezes sobressair. Eu falo isso, né, claramente, porque pensando, meu Deus, o que o pastor Giovanni vai pensar de mim? A gente pensa muito na forma que ele nos enxerga. E é muito legal estar perguntando isso pra você falar isso pra gente, até pros ouvintes também que estão nos ouvindo, porque às vezes a gente pensa que os pastores eles não passam por problemas algum, não tem crise nenhuma, não tem nenhum desafio nesse aspecto, né? Aí eu fiquei pensando sobre isso. Então, eu cheguei até a pensar, tipo assim, teve um dia, porque assim, como eu te falei, tem vários tipos de pensamentos, né, que vem na nossa mente. Então, assim, quando você está fragilizado, você não dorme direito, às vezes não me alimentava direito. Então, um dia eu cheguei na janela e o
o inimigo mesmo falando pra mim, se joga da janela. Olha só. Então assim, eu comecei a repreender isso. Então a única forma que eu sentia, digamos assim, um consolo, um refrigério, era quando eu orava. Quando eu me ajoelhava para orar, começava a repreender aqueles pensamentos e começava a lutar contra isso. Então assim, a questão espiritual também, depois que você assume a igreja, é muito grande. É claro, nós sabemos que a nossa batalha espiritual é constante, né? Sim. A palavra do Senhor nos diz que a nossa guerra não é contra a carne, contra o sangue, mas contra os principados e potestades, né? Mas tem toda essa questão administrativa que começou a afetar também a guerra espiritual. E digamos assim, a batalha espiritual, para quem está na frente, então o líder, ele é o alvo. Se o líder está desanimado, se o líder está ali para baixo, sim, a igreja também vai ter uma decaída. Então assim, nesse momento eu estava até mesmo com essa crise, estava afetando a minha personalidade. Quem me conhece sabe, estou sempre rindo, conversando, brincando e tal, sim, assim, né, moderadamente, mas eu não estava fazendo isso. Assim, me afetava muitas pessoas, né, não só o André, mas outras pessoas falaram pra mim, cara, percebendo. Tipo assim, o que aconteceu contigo? Teve gente, cara, eu fiz alguma coisa pra ti, tu mudou comigo. Eu falei, não tem nada a ver com isso, é algo que eu estou passando. Mas então, quando foi que teve essa virada de chave? Quando eu aceitei a vontade de Deus. Porque eu parei para pensar, orando sobre isso, falei, Senhor, o Senhor não permitiu que o nosso retiro deu certo, enfim, eu queria que tivesse. Então o Senhor começou a me levar por outros caminhos, dizendo que eu tinha que aceitar a vontade dele. Porque eu comecei a pensar, cara, e se algum adolescente fosse morrer nesse retiro? E Deus está dando um livramento pra gente. E se, digamos assim, o prejuízo financeiro foi apenas de R$800, que a gente conseguiu ainda cancelar as coisas tudo ali, para o nosso caixa geral foi R$800. Mas assim, a dívida seria de 13 mil se não fosse. Então era um livramento de Deus. Então a vontade de Deus, a palavra do Senhor nos diz lá em Romanos capítulo 12, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando você aceita a vontade de Deus, se torna mais leve para você. E logo depois disso também eu peguei um período de férias, né? Então foi muito bom também. Para mim deu uma, tipo assim, esqueci, né, um pouco assim as responsabilidades. Fui para Minas Gerais com a minha esposa, lá para terra dela. Importante, né? Dei uma passeada, foi muito bom. Então eu voltei de lá já cheio de ideias, assim, cheio de. Por isso que é bom também. Na verdade, existe uma ideia hoje, não, você tem que trabalhar enquanto os outros dormem. Já ouviu essa frase? Já, demais. Século agora. Tem um livro muito legal que eu li, cara, é o Essencialismo. Não lembro não sei se é cristão esse livro, mas ele fala da gente priorizar aquilo que é essencial. Sim. Então, cara, esse livro é um baita livro. E digamos assim, as pessoas dizem, não, você tem que trabalhar enquanto os outros dormem, tem que ser proativo. Isso é muito bom, né? Na verdade eu tenho uma personalidade assim. Só que assim, o descanso ele é muito importante para a sua saúde mental. Para você produzir aquilo que você quer. E para você vencer as crises. Porque quando você descansa, você dorme bem, você não vai estar estressado com ninguém. Outra coisa, digamos assim, não que você também vai ser alguém que vai, né, dormir além daquelas horas que, digamos assim, faz bem para a saúde. Que é, claro, tudo bem moderado. Horas, mas digamos assim, não de 12 você a 15. precisa descansar. O Senhor, Ele criou, né, todas as coisas e no sétimo dia Ele descansou. Jesus, Ele estava dormindo na embarcação, Ele descansou. Então nós às vezes, não, você tem que fazer, tal. Tudo bem, mas você também precisa descansar. Você precisa ter um dia da semana para você ficar em stand-by ali, você dar atenção para sua família, para você também repensar, olhar para dentro de si, o que eu preciso mudar, o que eu preciso melhorar, né? E ir lá pra praia, se você não vai tomar banho, você só ficar olhando pro horizonte. Isso faz muito bem pra mim. Descansar, claro. Só pegar aquela brisa ali, ficar ali e tal, né? E já caminhando um pouco por aí, André, cara, qual que é a rotina de um jovem pastor, né? Porque a tua rotina mudou completamente. E como lidar com essa nova rotina agora de um jovem pastor? Depende, né? Se tu quiser passar o dia todo deitado na gente, pode. Não, brincadeira. Claro que eu sei. Na verdade, sim, nós temos muitas responsabilidades diárias, né? Então, assim, como eu falei, o ideal é que você consiga estabelecer uma rotina semanal. Por exemplo, a segunda-feira é a minha segunda-feira de folga, né? Então, na terça-feira, nós temos a reunião pastoral pela manhã, à noite eu tenho o culto de ensino lá. Então, na parte da tarde, eu fazia a limpeza do templo, na terça, né? E, digamos assim, terça-noite eu dava o ensino, então eu tinha que preparar o sermão para a noite. Depois a gente vai falar sobre preparar o sermão. Tranquilo. Isso é legal. Por exemplo, quarta-feira era o dia de eu gravar podcast, mas durante a manhã também... É verdade, né? Tu tinha esse projeto lá, o podcast, né? Isso. Se quiser falar um pouco também sobre o projeto e tal. Então, assim, a questão das visitas. Então, a gente agendava as visitas. Então, geralmente algum irmão vai dizer assim, pastor, vai almoçar lá em casa. Então, a gente agendava alguma visita, digamos assim, 2 visitas de manhã e aquela do meio-dia, daí, digamos, na parte da tarde fazia outras visitas, né? Aí, digamos assim, claro, tem também um período
nesse que eu gravava o podcast na quarta-feira à noite, eu já não marcava visita. Se caso ocorresse, né, algum imprevisto ou tivesse alguma atividade geral, eu remarcava para outro horário também, porque o podcast a gente fazia gravado, né? Então assim, a ideia do podcast foi bem legal porque eu tinha um desejo de também evangelizar de uma forma criativa. Então, vendo a palavra do Senhor, encontrei o versículo lá, que Paulo diz que examinar tudo e reter aquilo que é bom. Aí eu pensei, olha que legal. Aí a ideia central do podcast é extraindo aquilo que é bom, porque de tudo que você ouve, de tudo que você acompanha, né, você pode extrair aquilo que é bom e implantar na tua vida. Legal. Então, digamos assim, a ideia central foi essa, mas é uma forma de transmitir também a palavra de Deus de uma forma criativa e que, digamos assim, era uma forma de eu anunciar a palavra, entendeu? E de estar de alguma forma nas redes sociais também, né? Sim, que hoje o povo de Deus está em massa nas redes sociais, né? Com certeza. Instagram, Facebook, YouTube, né? E eu passei a pesquisar um pouco mais sobre isso, tanto é que até eu peguei algumas dicas com o David, né? Ele deu algumas dicas sobre horário de postagem, enfim, para você saber também que hora que você vai divulgar o vídeo, enfim, né? Mas digamos assim, é muito bom o pastor estar inserido nesse meio, porque ele pode se posicionar ali, propagando o reino de Deus, né? De uma forma ali, claro, objetivo sem ser também, assim, sem ser alguém que vai ser áspero com as pessoas, ou digamos assim, falou, né? Alguém que vai querer empurrar o evangelho de goela abaixo. Então você pode transmitir o evangelho, você não vai mudar a palavra de Deus, né? Você não vai maquiar o evangelho. Estratégia, mas você pode transmitir ele de uma forma que você consiga alcançar as pessoas que estão ali vagando pela internet, porque geralmente a pessoa está só vagando. Sim. Opa, tem um vídeo ali, por exemplo, eu fiz um vídeo da parábola do semeador, falando sobre a importância da gente semear o evangelho. Então eu creio que quando você posta um vídeo, é uma semente aquele vídeo, porque Jesus contou uma parábola dizendo que o semeador saiu para semear. Então ele lançou em meio às pedras a primeira semente, então depois teve a semente que caiu em meio aos espinhos, a outra caiu à beira do caminho e apenas uma cresceu e germinou. O que ele está dizendo com isso? Todas as sementes que você lança no reino de Deus vão ter um crescimento. Agora tudo vai depender do tipo de terreno, ou seja, são tipos de corações diferentes ao receber a palavra. Sim. Então, em meio a vários corações que estão ali na internet, vai ter um que a palavra de Deus vai crescer e frutificar. O papel do pastor através das redes, né? E por isso que a gente faz, né? E tá fazendo esse primeiro episódio aqui da Debrocast, é lançando a semente. Então isso. Com certeza. Bem. Nós somos semeadores. Amém. Pastor, muito bom estar aqui conversando com você, aprendendo um pouco mais com você também. Eu tenho você como um cara que eu posso me espelhar, posso dizer isso aqui na tua frente, muito bom. E é uma honra estar aqui batendo esse papo aqui com você, né? E eu queria saber um pouco sobre na jornada pastoral e tal, você precisa ter várias habilidades, não é mesmo? Sim, fazer um pouco de tudo. Fazer um pouco de tudo, né? Encanador, pedreiro, justamente. Mas eu acho que uma das tarefas importantes, não sei ao seu ver se essa é tão essencial assim, mas eu julgo ser bem essencial, que é o estar alimentando o povo de Deus através da sua palavra, né? E como que você faz então para elaborar um sermão, seja no culto de ensino, no culto da quinta-feira da vitória? Como que você elabora o seu sermão? Você sai da sua casa e vai preparando no meio da brincadeira. Vocês sabem dessa história, né, pessoal? O pastor ele preparava o sermão na casa dele para a igreja. Então ele trazia uma mensagem ali, né, muito rasa. Os irmãos começaram a reclamar. E ele disse: não, prepara a mensagem, né, quando eu sair de casa, para a igreja. Então você quer um lugar, uma casa mais longe. O pastor morava na esquina, né? Para o senhor preparar uma mensagem melhor para trazer para a gente aqui. Então, na verdade, assim, o primeiro conselho que eu dou é que você não pode ler a Bíblia pensando em pregar. Você lê a Bíblia para viver. Jesus falou que aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, eu assemelhei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Agora, quando você tem uma leitura devocional, ou seja, diariamente você se alimenta da palavra de Deus, vai ter um texto ali que ele salta aos seus olhos. Deus ele fala primeiro com você, ele transmite, ele te, digamos, exorta na palavra, ele te edifica na palavra ali, mas primeiro a mensagem surge assim: Deus fala comigo primeiro, algo que eu preciso consertar na minha vida, arrumar ali, ajustar, reconstruir, e através daí surge o sermão. Então, a partir daí, então, eu passo a meditar naquele texto. Eu gosto de, digamos assim, pegar aquele texto e ficar mastigando ele durante a semana. Sim. Tanto é que eu desenvolvi um hábito também de decorar o texto bíblico que eu vou pregar. Então, assim, com isso você também já enriquece, digamos assim, outros sermões que você depois vai usar. Pode citar um texto, que isso dá
digamos assim, solidez para aquilo que você está falando, porque tu não vai falar, eu acho, eu penso, não. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Então, a base é as escrituras. Não é nada então, de você, né? É daquilo que você vai extrair da Bíblia, né? Com certeza. E, digamos assim, aí você vai pesquisar, né? Digamos, sobre o texto, você vai... na verdade, para você elaborar um bom sermão, você precisa ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Então, para isso, você vai ter que estudar todo o contexto histórico, analisar para quem que ele estava falando. Eu gosto muito também de usar perguntas retóricas, perguntas que não precisam de resposta. Algo que você vai transmitir para o público. Por exemplo, como eu estava falando sobre a parábola do semeador. O semeador saiu para semear. Se eu fosse fazer uma pergunta retórica para um público que está ouvindo, eu perguntaria: como está o teu coração ao receber a palavra? Será que o teu coração ele está duro como uma pedra? Será que o teu coração ele está, digamos assim, deixando com que a palavra de Deus não cresça ali, não tenha raiz no teu coração? Enfim, faria algumas perguntas para o ouvinte pensar, porque assim, a minha preocupação sempre é, a pessoa tem que sair daqui pensando assim, eu preciso melhorar, eu preciso mudar. Porque geralmente tu chega, digamos assim, para a pessoa e pergunta, mano, como é que foi o culto? Foi uma benção, meu Deus, foi uma benção. Tá, o que foi pregado? Não sei, sei que foi uma benção. Sei. Ué, ou seja, ele não conseguiu, então, digamos assim, guardar aquilo ali. Ele não conseguiu, digamos assim, esconder aquilo no coração. E na sua opinião, isso é um papel do pregador, falando aqui no teu contexto do pastor, de fazer conseguir essa palavra germinar, ou do, claro, enfim, da tua opinião, é mais do pregador ou de quem está ouvindo? Na verdade, assim, quando o conteúdo é interessante, o povo vai ouvir, o povo vai querer mais, o povo vai ter sede. Então, digamos assim, o que prende a ovelha é o pasto. Se o pasto for bom, a ovelha vai retornar ali para se alimentar. Já Jesus ele andava rodeado de uma multidão. Com certeza. Né? Ele não precisava dizer, não, pessoal, por favor, me sigam, por favor. Tanto é que ele dizia, se vocês quiserem ir embora aí, pode ir. Não, eu justamente pergunto isso porque você ficou um ano e pouco ali na congregação. Não, ali eu usei todo o arsenal. Justamente, é 1 ano e 7 meses ministrando na mesma congregação, terças-feiras, domingos, ceia, o povo vai estar sempre. E a responsabilidade é gigantesca, porque você precisa trazer um alimento de fato do céu para a igreja, para alimentar o coração, justamente. Quem gosta de comer pão velho? Ninguém gosta. Ou digamos assim, eu tenho lá, por exemplo, um caderno, hoje qual eu vou pregar? Não, claro. Não é cardápio. Não, mano, você nem, qual é a vontade de Deus? Porque outra aquilo coisa que Deus quer direcionar para a própria congregação também, né? Aquilo que você observa que Deus precisa ministrar no coração, né? Cada igreja tem uma necessidade. Então, Senhor, qual que é a necessidade daquela igreja? O que o Senhor quer que eu fale? Então, claro, Ele vai te mostrar, Ele vai te direcionar na palavra e você vai ser conduzido pelo Espírito Santo a anunciar a palavra de Deus direcionada para a necessidade daquela igreja. Legal. Por exemplo, uma estratégia que eu tinha também, lá eu implantei o culto da palavra, né? Toda terça-feira. Então, os irmãos já se reuniam para orar, eu trazia uma palavra de ensino ali. E, digamos assim, eu sempre priorizei o ensino. Na verdade, o meu ministério ele é mais, ele pende mais para esse lado do ensino mesmo, né? Então, digamos assim. Tem diferença de como dividir isso, Ministério do Ensino e Ministério... Existe uma outra forma de ministrar a palavra de Deus? Que não seja tem gente que tem a linha mais avivalista, digamos assim, né? Claro que o pastor ele tem que ser completo. Ele tem que saber pregar, por exemplo, em uma cruzada evangelística, ele tem que saber pregar no culto de quinta-feira, que é um culto já mais dinâmico, né? Uma palavra, digamos assim, direcionada e tal, mas ele tem que saber ensinar. Então, digamos assim, o ensino da palavra de Deus é diferente de uma pregação dinâmica. O ensino, claro, também você não vai ser um ensinador frio, mas eu digo assim, você vai ensinar de uma forma que o povo entenda a palavra. Sim. Eu percebo que algumas pessoas falam muito rápido e eu tenho essa dificuldade, eu estava trabalhando isso também. Às vezes você fica empolgado em falar algo novo e tal, e você fica ali falando como é que na metralhadora, e o povo sai dali, mas e aí, eu não entendi. Porque lá na igreja tinha bastante idosos, então eu aprendi a falar de forma compassada. A importância de ser entendível das pessoas. Exatamente, o povo tem que entender aquilo que você está transmitindo. É justamente o que tu falou, né? A questão
da galera entender, ou do público, não da igreja. Você perguntou também qual a diferença, né? Digamos, sim. Porque, digamos, tu vai ensinar, o povo vai entender o que tu fala. Agora tu vai ser um pregador asmático. Meu Deus. Não vai entender nada, cara. Sim, sim. É a minha opinião. Sim, sim. Okay, mas... aquela metralhadora, né? E vai pregando, então, desenrolando. Entender, tá, o que esse cara falou? Aí daqui a pouco a galera sai do culto, aí depois tem aquele pentecoste, digamos assim, entre aspas, né? Mas o povo não sabe de fato alimentar. É porque assim, o verdadeiro avivamento ele vem através da palavra. Então o movimento não é avivamento. Avivamento genuíno, ele vai gerar mudança e transformação. O apóstolo Paulo vai dizer, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, ou seja, agradável, perfeito, boa vontade de Deus. Então, ou seja, mudança de mente, mudança de comportamento. Então aquilo que você anuncia, aquilo que você transmite, tem que gerar mudança na vida dos ouvintes. É claro que o ouvinte também, ele precisa dar atenção, ou seja, tem vários elementos em um culto, né? Enfim, mas quando ele presta atenção na palavra, e se o conteúdo é bom, vai prender ele, vai prender o ouvinte ali. É claro, assim, eu não digo que você trazer novidade, querer trazer algo novo no sentido assim, algo que ninguém nunca falou. Você nunca vai transmitir algo que alguém já não tenha enxergado na palavra. Tem, às vezes, meu Deus, olha, que top essa tese aí. Beleza, mas assim, possivelmente alguém já pregou isso ali. Entendi. Então tem que entender que a palavra ela é de Deus, você é um cano enferrujado que passa água boa dentro. Pastor, e falando um pouco sobre, a gente falou aqui sobre a ideia de preparar um sermão, alguns desafios que o senhor teve e tal, e sobre você distribuir os dons dentro da igreja. O pastor, ele tem essa, podemos assim dizer, essa responsabilidade. Sim. O senhor é coordenador dos adolescentes aqui, então você cuida do campo pensando no ministério da faixa etária dos adolescentes. Sim. Mas na igreja você cuida de todos os ministérios. Ministério da faixa etária dos adolescentes, das crianças, do jovem, das irmãs, dos homens, enfim, como você, um conselho, digamos assim, ou como você distribuiu esses ministérios e colocando líderes em cada um deles, né? A pessoa ela tem uma vocação e uma facilidade em trabalhar com aquela faixa etária. Por exemplo, lá na congregação do Céu eu tenho a Patrícia, que ela já vem desse meio, ela já trabalha com ensino infantil. E, digamos assim, ela é pedagoga e tal, então ela já tem uma tendência para a criança, porque ela tem uma formação nessa área, ela tem uma filha pequena, então ela se encaixa bem ali. Por exemplo, a nossa líder de adolescentes lá, a Juliana, ela tem 3 filhos adolescentes, então ela sabe como lidar com adolescentes. Então, digamos assim, você vê características na pessoa de liderança. Tem pessoas que não se encaixariam, por exemplo. O pastor tem essa visão, né? Com certeza, porque assim, e o líder, ele tem que ser, digamos assim, um cativador. Tu explorar aquela pessoa, às vezes ela é, digamos assim, a pessoa, o líder lá que você vai implantar, às vezes o cara, ele vai ser uma pedra que você pode lapidar, né? Ele vai se tornar um diamante ali. Mas o pastor tem essa função de estar lapidando, discipulando, pra extrair o melhor da pessoa. E colocar ele naquela posição de líder para pastorear esse pequeno rebanho da igreja. Ajudar, cativar a pessoa, né? Ser um líder incentivador, aquele que vai, digamos assim, fazer com que o seu liderado, que ele fique ali, digamos assim, querendo aprender mais, incentivar ele a participar das capacitações, tanto é que já vai fazer a propaganda aí, vão ter 17 capacitação de liderança. Alô, liderança da UMAD por aí, né? Liderança dos teens, né? Então, incentivar o líder a participar das capacitações, enfim, a igreja promove durante o ano vários eventos de ensino. Nosso pastor, graças a Deus, tem uma visão muito bem. Escola Bíblica Dominical, teologia, tem a nossa teologia, discipulado, né? A capacitação com o pessoal de Joinville. Então, assim, então a liderança que quer se capacitar. Não aprende mesmo quem não quer, porque a gente tem bastante eventos aí que vão, digamos assim, te enriquecer ministerialmente. Então, assim, às vezes, né? Às vezes não, a palavra do Senhor diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então, o conselho de Paulo é que a gente venha cada vez mais crescer, né? Em conhecimento. Na verdade, o apóstolo Pedro vai dizer, antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos crescer cada vez mais. E o pastor vai incentivar esse crescimento em todas as está direcionando, né? Podemos dizer que a função do pastor, então, diante da igreja, é observar esses possíveis líderes e características e como um hábil jogador de xadrez, digamos assim, encaixando cada pedra. Bem legal. E assim, claro, mas só que assim, tu aprende também a
a como tirar uma pessoa do cargo. Tu aprende como cuidar do coração desse líder. Às vezes você fala algo na palavra que o Senhor te dá, a pessoa acha que tu está jogando ponto para ele. Né? Então, outra coisa, um conselho que eu dou, né, para você que deseja ser um jovem pastor, aprenda a controlar as suas emoções. Porque, digamos assim, você vai receber críticas. Vão ter, digamos, famílias que vão estar ali que não vão concordar com a forma de você pensar, né? Mas, digamos assim, você vai ter uma ideia, você quer implantar e tal. Então, você tem que ouvir a voz do Senhor. Deus falou comigo assim, bem claro, de forma nítida, usando a pessoa falar comigo. Ele disse assim, não ouça a voz do homem, ouça a minha voz, eu estou no controle da tua chamada. Então, volta e meia eu me pegava pensando nisso, porque tu ouve o que os outros falam. Isso é na prática, né, cara? Eu acho que seria legal fazer isso, eu acho que seria legal. E o que Deus fala a respeito disso? Não, e Deus então, colocou sobre a sua pessoa, né? Essa Deus, responsabilidade de decidir, cara, né? Deus ele fala com o pastor. Ele fala com ele, digamos assim, quando ele direciona algo, ele vai falar com o pastor da igreja. Então tem coisas que Deus vai falar só com o pastor. Ah, não, só o pastor ouve a voz de Deus? Não, todo mundo é acessível a voz de Deus. Essa visão diretiva, ele é o anjo da igreja. Você lembra lá sobre nas cartas do Apocalipse? Ao anjo da igreja. Então a carta foi direcionada para quem? Ao anjo da igreja. O anjo direcionar então a igreja. Quem é o anjo da igreja? Pastor. Então, digamos assim, o Espírito Santo vai direcionar o pastor. É claro, para isso ele precisa ter uma vida de jejum, uma vida de oração. Senão ele não vai conseguir ouvir. Ele precisa estar alinhado com a vontade de Deus. Então, essas disciplinas espirituais, a vida do pastor tem que estar. Então, digamos assim, você está em tempo integral para trabalhar para o reino. Então você não pode, vou jejuar uma vez por semana. Não vai adiantar. Você tem que ter uma prática contínua, né, de jejum, de oração, né, sabendo sempre também. Na espreita, podemos assim, né, sempre, porque assim, buscando direção de Deus. Pensa só, tu não sabe que hora vão te chamar. Pode ter um endemoniado ali, chama o pastor. Alguém está enfermo, chama o pastor. Então assim, e tudo isso tem que estar ligado, porque assim, tu está à disposição do reino 24 horas. Legal. Qualquer hora pode ser chamado, então todo tempo tem que estar preparado. Gente, muito bom esse bate-papo, já vamos caminhando para o final, né? Desde já quero agradecer mais uma vez a tua presença aqui. E pra gente finalizar esse bate-papo que a gente teve aqui, muito bacana, aproveitando, né, para seguir mais uma vez, né, pastor? Siga a gente lá nas redes sociais, a Debugcast é no Instagram, né? Isso. E também esse canal vai estar disponível lá no canal do YouTube, né? Está, Debruça. Pastor, pra gente finalizar, um conselho aí para quem quer ser um jovem pastor, quem está almejando este ministério. Primeiro, estude, sirva na sua igreja local. Eu vejo muitas pessoas olhando assim, achando que a grama do vizinho é mais verde. Ah não, vou mudar de congregação, meu pastor não deixa eu pregar, meu pastor... Cara, sirva na tua igreja. Então assim, se você criar raiz no lugar onde você está... Você ficou 11 anos lá. 11 anos. Então assim, crie raiz no lugar onde você está, sirva no ministério local, porque assim, se você serve na tua casa, você vai conseguir servir em outros locais. Por que um pastor sempre liga para outro pastor para perguntar a respeito de alguém? Ah, tem um pregador aqui, a gente convidou, é bênção? O pastor sabe quem é o membro dele. Então, se você serve, o pastor ele vai direcionar, ele vai dizer, não, ele serve, ele está apto para desenvolver. Pensa só, aconteceu, vou divulgar aqui também, aconteceu uma situação comigo. Sim. Que, digamos assim, eu tinha um desejo de pregar em uma congregação X aí, e uma pessoa me fez um convite, eu fiquei todo feliz, meu Deus, eu vou pregar lá na igreja, o irmão fez um convite, e passou, não me convidou, ele esqueceu de mim. Eu disse, o cara esqueceu, sabe como é jovem, né? Todo pra pregar e tal. Aí eu falei com o mano assim, eu falei com ele, né? O irmão me convidou para ministrar, ele disse, mano, na verdade a agenda tá já cheia de pregadores e tal. Eu aprendi isso, implantei na minha vida e sempre deu certo. Não force a porta. A porta é Deus quem abre. Quando Deus abre a porta para você, Ele se responsabiliza. Quando você abre a porta, você não sabe o que vai acontecer lá. Pode, sei lá, tem um demônio. Você abriu, forçou a porta, aí não, quero ir. Cai um demônio, às vezes tu não está preparado, vai ter uma situação adversa que o próprio Senhor vai permitir, porque você forçou aquela porta. Então não força a porta, Deus ele vai abrir para você e vai direcionar. Tem uma vida contínua de oração, enfim, são vários conceitos, mas eu acho que esses são essenciais para que o jovem alcance também o ministério. Amém. Então esse foi aí o bate-papo. A gente falou um pouco aqui sobre os desafios do jovem pastor.
O convidado de hoje é o nosso pastor André. Tem aí mais alguma palavra para falar para os nossos ouvintes que estão nos ouvindo aí, pastor? Eu quero deixar uma palavra de gratidão também, né, pela tua vida aí. Elias, você também é uma referência para mim, tá aí na frente pastoreando os jovens, e eu tenho certeza que o Senhor vai continuar te usando, né, te capacitando. Cada vez mais quero louvar o Senhor também pela nossa equipe aí. É verdade, também, tem uma galera que estão aí, né, nos bastidores. E também agradecer a você que acompanha esse canal, queremos divulgar, né, vamos ter aqui sempre uma palavra de edificação para vocês. E eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado. Então toda segunda-feira às 20 horas vamos ter uma palavra aqui, uma entrevista top para a gente transmitir a palavra do Senhor de uma forma criativa e vai ser bênção de Deus. E compartilha lá nesse conteúdo, quando estiver disponível, né? Compartilha para geral e eu tenho certeza que Deus vai alcançar você aí na sua casa também. Deus abençoe a todos, estamos juntos, abraço. Tamo junto, um abraço, valeu!